relativamente então a este exercício, quem quer mostrar aqui a sua solução? Temos aqui 6 mãos no ar. Ora, o Ruben colocou aqui. Temos então uma tabela para a mãe, com o nome da mãe e o endereço, contacto, data de nascimento. Depois temos um bebê com uma foreign key para a mãe, certíssimo, o nome, a data de nascimento, o peso de nascimento e a altura. Depois temos aqui nascimentos com o ID de bebê e o ID de médico. Ok, isto vai relacionar então que um bebê pode ter vários médicos e um médico pode estar presente em vários partos. Pronto, esta relação aqui era o que eu tinha dito, não havia necessidade, mas iríamos simplificar nesse sentido. Mas pronto, fizeste aqui esta feature adicional, está correta, portanto, excelente. Depois, nos médicos, temos então o ID, a cédula profissional, o seu nome, o contacto e a especialidade. Pronto. O que é que eu recomendava aqui? Apenas a especialidade ter uma tabela própria, dado que pode haver, não, garantidamente vamos ter especialidades a repetirem-se aqui nos médicos, ok? E assim tínhamos uma tabela à parte com as especialidades. Depois fazíamos só uma foreign key aqui na tabela dos médicos para ligarmos as duas. De resto, corretíssimo. Depois temos aqui o da Lara. Eu não estava a partilhar o meu ecrã, mas eu partilho agora. Para vocês verem o que eu estava a dizer. Mas agora vamos ver aqui o da Laura. Portanto, temos a mãe com ID, nome, morada, telefone e data de nascimento. O bebê, ID do bebê com o nome, data de nascimento, hora de nascimento, peso, altura, o ID da mãe e o ID do médico. Temos a tabela do médico com ID, nome, número de cédula, telefone e a especialidade. Esta tabela que aqui está de nascimentos não pode relacionar a mãe com o médico, porque quem nasce é a Era para criança. ser o bebê. Sim. Exatamente. Contudo, tu já colocaste aqui no bebê qual é que é a mãe e o médico correspondente. Portanto, esta tabela que está aqui não pode existir. Ok? Não é necessária, né? Exatamente. Porque já temos essa informação aqui e relacionada corretamente. Sim. Ok? Obrigada. Nada, nada. Pronto, as setinhas estão é só ao contrário, porque a mãe é que tem aqui a foreign key, portanto estes três espacinhos têm que estar colados à foreign key e esta parte tem que estar na primary key de origem. De resto, sim, está correto. Pronto, falta só aqui então a tabela adicional para a especialidade, para termos isto também normalizado. Mas de resto, responde ao pedido. Agora, a Andrea colocou aqui também, perdão, a sua solução. Temos a mãe com o ID, o nome, data de nascimento, o endereço, o telefone, ok. Temos o médico com o nome, telefone, número de cédula profissional e a especialidade. Pronto, faltava aqui essa tabela adicional. Depois temos o bebê com o ID do bebê, o ID da mãe, o ID do médico, nome, data de nascimento, hora de nascimento, peso e altura. Portanto, certíssimo. A única coisa é que as setas estão ao contrário. Como estava a dizer, esta parte aqui tem que estar sempre do lado do N e esta parte aqui tem que estar do lado do 1. Portanto, é uma mãe com N bebés e um bebê com uma mãe apenas. Portanto, as setas estão ao contrário. De resto, corretíssimo. Pronto, e aquela recomendação que fiz também nos outros, pronto, nas outras resoluções, que é termos aqui uma tabela para as especialidades.
Agora, o da Brenda. Da Brenda temos então a mãe com a sua chave primária, o seu nome, endereço, data de nascimento e telefone. Temos o bebê então com o nome, data de nascimento, hora de nascimento, peso, altura, o ID da mãe e o ID do médico, também corretíssimo, e o médico com a cédula profissional, o nome, telefone e a especialidade. Pronto, faltava então a tabela. De resto, corretíssimo. Só uma pequena nota. Por acaso, eu vi isto agora, por acaso, nos anteriores eu não vi se existe isto ou não, mas é válido para todos. Não coloquem caracteres especiais em nada destas coisas. Ok? Portanto, este til, este acento aqui no bebê, aqui igual, evitem isto ao máximo, porque isto pode trazer problemas depois um bocadinho graves de resolver quando estivermos a trabalhar, por exemplo, com algumas libraries como o Entity Framework e tudo mais, e aquilo depois gera as relações entre as tabelas. Se vocês colocam lá caracteres especiais, aquilo depois dá boom, como se costuma dizer. Portanto, e aqui a tabela de especialidade. De resto, as relações estão certíssimas, está tudo correto. Ora, a Camille colocou aqui este diagrama também. Pronto, isto convém é estar no mesmo formato que os outros, ou seja, ter. Espera lá, que eu acho que saltei aqui uma do Jaime. Pois, saltei aqui uma do Jaime. Então já vimos a do Jaime. Convém estar neste formato, ou seja, ter aqui o nome da tabela, aqui a primary key, esta parte aqui em baixo, não como temos aqui. De qualquer forma, pronto, eu percebo o que é que tu queres colocar aqui. Já tinhas falado então sobre os caracteres especiais também: nome, nascimento, o peso e a altura, o ID da mãe e o ID do médico. A mãe tem então uma ligação com. Não, a mãe, o bebê é que tem uma ligação com a mãe. Portanto, ID da mãe, nome, endereço completo, atenção aqui ao espaço, contacto e o nascimento, ID do médico, número de cédula profissional, nome, contacto, especialidade. Faltava realmente aqui a normalização disto. E estas setas estão assim um bocadinho fora do que é suposto. Mas as tabelas têm os campos certos, as relações estão corretas, ou seja, quem faz aqui o intermediário é o bebê entre a mãe e o médico, através destas duas foreign keys, mas pronto, é só aqui uma questão de apresentação das coisas. Depois, o do Jaime. O do Jaime, nós temos então aqui as mães, nome, morada, número de telefone. Data do parto é muito complicado. Porque quem tem a data do parto ou a data do nascimento é. Ou seja, aqui devia ser uma data de nascimento, não necessariamente a data do parto. Também tiver vários partos, vai estar ligado a esta tabela, onde já tens aqui esta data do parto. Portanto, isto aqui devia ser data de nascimento. Mas, pronto, é um pormenor. Depois temos então aqui os bebês. Atenção que tu estás a colocar aqui uma foreign key e de mãe e depois tens uma tabela de partes onde fazes a relação entre as três coisas. Portanto, não deve ser feito desta forma. Isto não deveria estar ligado aqui. Depois, o nome, a data do parto da criança, sim, o peso e a altura também corretíssimo. Depois tens aqui o ID do parto, em que relacionas qual é a mãe, o ID do bebê e o ID do médico. Ok, isto pode levar só a alguns problemas se tiveres esta foreign key não deveria de existir. Data do parto. Depois o médico tem a especialidade com o nome, número de telefone, cédula e a especialidade com aqui o nome da especialidade, certíssimo. Bonus points aqui para esta tabela. Portanto, de resto está corretíssimo. E, entretanto, a André colocou aqui já isto com as setas corrigidas. Exatamente. Portanto, daquilo que eu vi, vocês fizeram o exercício e bem, perceberam aqui o objetivo, perceberam também a matéria que demos na sessão passada. Eu vou fazer então a correção do exercício, pronto,
e depois avançamos então para um próximo exercício. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Vou só copiar o enunciado. Eu tenho o enunciado. Acho que não é. Está aqui, está. O enunciado está aqui. E eu vou copiar o enunciado para aqui. Só para termos uma... Portanto, só para termos aqui uma referência. Isto ficou aqui com estes parágrafos todos. Mas pronto, deixamos assim, não é mesmo? Ou então... Não, então vamos fazer aqui uma coisa para separar. Só para percebermos. Então, nós temos que fazer um esquema de entidade e relação para uma maternidade. E depois temos a primeira entidade aqui, que são os bebés. Depois temos aqui uma outra entidade, que são as mães. E temos aqui uma outra entidade, que são os médicos. Okay? Em que cada uma depois tem aqui as suas características. Portanto, nós temos uma maternidade e esta maternidade vai ter 3 entidades diferentes e essas 3 entidades diferentes relacionam-se entre si. Portanto, nós temos um bebê, temos uma mãe ou várias mães, né? E médicos. Vamos olhar então primeiro para a tabela dos bebés. Como é que nós fazemos isso? Vamos aqui então ao flowchart, é o Entity Relation. O que é que nós temos relativamente aos bebés? Quando o bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre o mesmo, como por exemplo, o seu nome, a data e hora do nascimento, o peso do nascimento em gramas e a altura em centímetros. Okay? A mãe deste bebê e o médico fez o seu parto. Portanto, indica que é característica de um bebê o nome, a data e hora do nascimento, o peso do nascimento em gramas e a altura em centímetros. Assim como quem é a mãe e quem foi o médico que fez o seu parto. Portanto, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 informações diferentes. Portanto, isto corresponderá a 6 colunas de uma tabela. Então vamos fazer isso mesmo. Vamos colocar aqui uma tabela chamada bebês, ou bebê, como quiser. Vamos por aqui ID bebê. Será então um inteiro chave primário, ou se quiserem pôr bebê ID, também pode ser. Normalmente até se costuma fazer mais isso, bebê ID. Depois, temos então, primeira característica, o nome. O nome há de ser então um n-varchar, não é? Porque é texto. E é um n-varchar que vamos deixar com 100 caracteres, para ter aqui uma possibilidade de um nome. Estes nomes não se vão repetir, não é? Mesmo que se repita uma vez, não é algo assim com muita frequência. Portanto, deixamos isto como um campo de string, porque não se repete. A data e hora do nascimento, tendo em conta que isto será uma data, mesmo que se repita, não tem problema, isto é representado com números, portanto não há problema. Vamos pôr aqui data de nascimento. Isto será então um date time, como já vimos anteriormente no C#. O que é que precisamos mais? O peso do nascimento em gramas. Se vocês quiserem colocar isto, peso em gramas, e colocarem como inteiro, ok, o bebê vai ter, imaginem, 3.100 gramas, 3 kg e 100 gramas. Dificilmente terá valores decimais. Portanto, se colocarem inteiro, eu também não vou opor-me a isso. Acho que pode fazer sentido. Se quiserem colocar como float, também podem fazê-lo. Eu vou deixar como um inteiro. Portanto, a seguir temos a altura em centímetros. Vamos fazer então a adição de mais um row para aqui.
e vamos pôr altura centímetros e vamos colocar também como um inteiro pela mesma razão do peso em gramas. Se bem que as crianças podem nascer ali com 48,5 ou qualquer coisa do género, portanto poderia ter um valor decimal, mas vamos simplificar, vamos colocar aqui como um inteiro na mesma, não tem mal. Quem colocou como decimal, excelente na mesma. Agora, nós temos a relação deste bebê com uma outra tabela, com uma outra entidade, que é a entidade mãe, e temos aqui a relação como uma outra entidade, que é a entidade médico. Portanto, como diz aqui no próprio enunciado, nós queremos guardar quem é que é a mãe e o médico. Significa que só vai haver uma mãe e só vai haver um médico. Portanto, e como são referências para outras entidades, nós vamos utilizar como se fosse uma foreign key. Não é como se fosse mesmo uma foreign key. E deixa-me só colocar isto mais aqui em baixo. Em que eu vou dizer main ID será um inteiro como foreign key. E vou colocar a seguir a outra referência para o médico, não é? Que fez o seu parto. Portanto, vai ser então médico ID. Também será um inteiro. O que é uma relação deste género? Porque um bebê vai ter apenas uma mãe, mas uma mãe pode ter vários bebés. Okay? Portanto, é uma relação de 1 para n. E nós vimos que as relações de 1 para n, temos a entidade aqui e temos que, do lado do n, criar uma foreign key correspondente. Portanto, daí termos criado esta foreign key. A mesma coisa que o médico. O médico vai ter vários partos, vários bebés no seu currículo, digamos assim, mas um bebé só vai ter um único médico que auxiliou no seu parto. Portanto, mais uma vez, existe uma relação de 1 para n entre os médicos e os bebés. Portanto, nós vamos colocar uma chave estrangeira, uma foreign key, do lado do n aqui nos bebés. Ok, e temos então a nossa entidade de bebés resolvida, digamos assim. Agora vamos fazer o mesmo para a entidade da mãe e depois para a entidade do médico. A entidade da mãe quer então manter um controle armazenando informações como o nome, o endereço completo, o telefone e a data de nascimento. Portanto, vamos ter aqui uma tabela que vamos lhe chamar mães ou mãe. Vamos dizer então que é mãe IT. Será então uma chave primária, o inteiro. E o que é que nós precisamos de saber da mãe? O nome. O nome, lá está, sendo um texto que não se repete, vamos ter uma coluna chamada nome, com varchar de 100 caracteres, para podermos lá colocar um nome assim mais extenso. O endereço completo. O endereço também não se vai repetir assim muitas vezes, garantidamente. Portanto, podemos ter também mais uma coluna nvarchar com o endereço. Nvarchar, o endereço já vou colocar com 250 caracteres. Às vezes pode ser assim um endereço um pouco extenso. Depois, como vos disse, vamos aprender como é que podemos ainda complementar este endereço de uma outra forma. Depois, o que é que nós precisamos? O telefone e a data de nascimento. O telefone é um número, mas é um número com o qual nós não fazemos operações aritméticas, não fazemos contas. Portanto, pode ser também um nvarchar. Portanto, vou colocar aqui como contacto e vamos pôr um nvarchar de 15 caracteres, por exemplo. Depois, falta-nos então a data de nascimento. Data de nascimento, já conhecemos o tipo de dados, que é um date time. Nascimento é então o date time.
Ok. E temos a entidade mãe despachada também, não é? Já temos todas as características que precisamos. Vamos agora para os médicos. Não é esta. É esta. Os médicos. Vamos ter então aqui um médico ID, que é então o identificador de um registro de médico, não é? Depois precisamos de saber o número da cédula profissional. Portanto, cédula profissional. Este campo já trouxe algumas trocas de ideias no que toca se deveríamos colocar isto como um inteiro ou como um texto. Porque a cédula profissional pode ter umas letras, não é? Digamos assim, que faz com que este campo tenha que ser uma string. Colocarem como um inteiro e as cédulas profissionais depois acabarem por ter só dígitos, não é? Números, podemos ter como um inteiro sem problema. Este tipo de campos eu gosto sempre de. Imagina, se isto fosse para uma aplicação a sério, é sempre bom nós percebermos junto dos requisitos de negócio, não é? Como é que estes dados, que aspecto têm, não é? Para decidirmos o melhor tipo de dados a atribuir. Portanto, se colocar um inteiro, boa. Se colocar um nvarchar, boa também. Ok? Eu vou colocar aqui um nvarchar só mesmo para ter a possibilidade de ter alguns caracteres, letras, digamos assim. E vou deixar isto com 20 caracteres. Depois, precisamos então do nome, telefone e a especialidade. O nome, à semelhança do que vimos nas outras colunas, nas outras colunas, sim, colunas das outras tabelas, também é um texto, não é? Varchar, vamos deixar aqui 100 caracteres e telefone. Temos contacto. O contacto será então um nvarchar, 15 caracteres também, tal como temos aqui nas meias. É sempre boa política, sempre que estamos a representar a mesma, ou seja, a mesma informação, utilizarmos nomes iguais. Eu aqui podia pôr telefone e aqui podia pôr contacto. Tecnicamente é a mesma coisa e vai funcionar na mesma. Mas diz a experiência que isso só causa mais entropia do que benefício. Convém mantermos alguma coerência, da mesma forma que os nomes das tabelas, colocarem no singular, coloquem todas no singular, a menos que não faça sentido por algum motivo muito específico, que vocês saberão qual é, garantidamente, se estiverem nessa situação, mas lá está, se colocarem no singular, coloquem todas no singular, se colocarem no plural, coloquem todas no plural. É tudo uma questão depois também da organização. Depois, o que é que nós precisamos? Precisamos da especialidade. A especialidade é aquele tipo de campo que vai acabar por se repetir várias vezes. Se tivermos lá 1000 registros de médicos e tivermos 1000 médicos que sejam oftalmologistas, bem, isto é uma maternidade, mas provavelmente a especialidade seria obstetrícia, mas se tivéssemos numa tabela de médicos 1000 obstetras, íamos lá ter obstetrícia, 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 uma série de vezes repetida. E não há essa necessidade, portanto, porque é texto que se repete, portanto, devemos normalizar. Como é que normalizamos texto que se repete? Através da criação de uma tabela, então, auxiliar. Será a tabela de especialidades. Especialidades, vamos por aqui especialidade IT, será então um inteiro e aqui colocamos nome, especialidade. E isto será um nvarchar, 50 caracteres. Ora, assim.
e não precisamos de mais nada. Quando não precisamos de mais nada, podemos selecionar as rows e carregarmos no delete, apagar. Falta é relacionar então, porque um médico tem uma especialidade, mas uma especialidade tem N médicos. Ok? Portanto, é mais uma relação de 1 para N. É importante vocês fazerem este exercício mental de perceber qual é a relação entre as duas coisas. Não é um médico que tem várias especialidades, nem é uma especialidade que tem apenas um médico, não. Um médico tem uma especialidade apenas, mas uma especialidade pode ter vários médicos associados. Não é? Se conhecerem alguém que é, por exemplo, cardiologista, essa pessoa é apenas cardiologista. Mas se pensarmos, então, quantos cardiologistas temos no nosso país? Já é um número superior a um, muito superior a um. Não é? Mas como são vários, podem ser aqui várias das hipóteses. É uma relação então de 1 para N que nós resolvemos colocando uma foreign key do lado do N. Portanto, especialidade ID. E especialidade ID é então um inteiro. E pronto, temos então todas as nossas entidades que precisamos, mães, bebés, médicos e especialidades. Falta-nos colocar as setas. Vocês utilizem sempre esta de one to many e coloquem a primeira parte da seta, ou seja, esta parte aqui da seta que não tem os tracejados, do lado da chave primária, e depois esta parte coloquem na foreign key diretamente. É por isto ser mais visual, não liguem só à tabela, liguem mesmo ao campo que é necessário. Depois simplifica-vos a vida quando estiverem a olhar para diagramas. Depois temos aqui mais uma relação entre os médicos e os bebés. Esta ficou mal. Entre os médicos e os bebés. E depois temos mais uma especialidade, uma relação entre a especialidade e o médico. Portanto, mais uma one-to-many. Ou seja, isto do lado da primary key, isto do lado da foreign key. E assim temos o nosso exercício resolvido. Relativamente a esta correção que eu fiz aqui, dúvidas, questões, algo que queiram perguntar, algo que não tenham percebido, deixem-me só colocar-vos aqui deste lado. Se eu posso colocar a correção aqui, sim, claro, sem problema. Deixem-me tirar então o print screen e enviar aqui. Pronto. Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar, perceberam? Sim, até agora. Ok, boa. Então pronto, vamos fazer o seguinte, malta. Vamos fazer a nossa pausa agora. Portanto, nós até aqui tínhamos visto como um exemplo a colocação de endereço, tudo numa coluna só, onde nós iríamos lá colocar algum registro, por exemplo, A, número 89, e depois punhamos lá, por exemplo, 1050, 100, Lisboa. Algo deste género. Portanto, seria aqui que nós iríamos ter este endereço. Mas quando nós queremos um endereço completo, nós podemos querer saber mais do que isto. Ou seja, podemos querer saber que freguesia é que isto pertence. Podemos querer saber a que concelho é que isto pertence. Podemos querer saber a que distrito é que isso pertence. E porquê é que nós poderíamos querer fazer isso? Porque imaginem que eu quero, por exemplo, perceber nesta maternidade quantas crianças nasceram cuja mãe é do distrito de Lisboa.
Então eu tenho que ter alguma forma de filtrar essa informação, não é? Ou quem diz em Lisboa, diz no Porto, mas imaginem que eu quero saber quantas crianças nasceu cuja mãe mora, por exemplo, na Senhora da Hora, no Porto. Portanto, eu tenho que ter também essa informação do meu lado. O que é que isto traz? Traz que nós devemos colocar os nossos endereços de uma forma um pouco mais robusta do que isso, porque não vamos estar a chegar aqui e dizer Lisboa, e agora o concelho também é Lisboa, e o distrito também é Lisboa, e por aí adiante, não é? Imaginando que estávamos, por exemplo, queríamos colocar a localidade, poderíamos colocar, por exemplo, Benfica, depois no concelho de Lisboa e depois no distrito de Lisboa. E separávamos por vírgulas, e depois separávamos com ponto e vírgula, e depois separávamos com espaços, enfim, ficava uma grande confusão. Portanto, aquilo que nós queremos é tornar isto um pouco mais robusto. Eu vou utilizar só esta tabela e vou colar esta tabela aqui para nós percebermos como é que podemos fazer isto. Nós vamos querer saber destas mães o quê? Vamos querer saber o distrito, o concelho e a localidade ou freguesia. Portanto, vocês vão me dizer, ok, então, nesse caso, vamos criar aqui uma tabela para os distritos, visto que é uma informação que se repete várias vezes. A seguir, vamos colocar essa informação, vamos criar aqui uma tabela nova para os concelhos e vamos criar uma tabela nova para as localidades. E então, isso ficaria algo deste género. Imaginem, distritos, em que tínhamos aqui um distrito ID, e seria aqui então um inteiro. Eu vou pôr nome distrito. Será então um de 50 caracteres. Se calhar 50 chega, mas para as localidades é capaz de não. E não temos nada disto. Depois, vocês dizem, ok, então agora vamos criar aqui uma para os concelhos. Concelhos, temos o concelho ID, um inteiro, nome concelho, será então baixar de 100. Depois, iríamos fazer a mesma coisa, mas para as localidades. Portanto, aqui é localidades, localidade ID, inteiro-chave primário, nome de localidade. E colocaríamos, se calhar, aqui 150 caracteres. Isto porque às vezes há aquelas uniões das freguesias daqui e dali, depois aquilo fica um nome gigantesco, e então, pronto. E agora vocês dizem, ok, então temos os distritos, temos os concelhos, as localidades. Se queremos um endereço completo, vamos deixar o endereço onde deixávamos o nome da rua e o número e etc, etc. E depois fazíamos algo deste género. Que era, por exemplo, dizer, olha, distrito ID, depois fazíamos a mesma coisa, deixa-me lá só fazer distrito ID, não consigo, porque é para aqui, já tem mesmo que arrastar um novo. Pronto. Seria então um concelho ID,
fazemos o mesmo para a localidade. E depois juntar isto. Portanto, o distrito aqui com este distrito, este com o concelho e depois a localidade com a localidade. Isto seria provavelmente a primeira, ou seja, a primeira intuição para nós resolvermos este problema. Termos o distrito, o concelho e a localidade desta mãe para termos um endereço completo. Seria se calhar a primeira abordagem que nós devíamos ter. Mas só que isto tem um problema gravíssimo. E não se faz assim. Porquê é que não se faz assim? Vamos ver. Vou abrir aqui o Excel só para termos um sítio onde eu possa fazer uma tabela. Ou seja, temos... Imaginem que... Eu vou colocar... o ID... Isto é o das mães. Okay? Vou fazer aqui algo deste género. Mães... E então as mães vão ter aqui o ID, vão ter o nome, vão ter o endereço. Vou ter aqui o distrito, o concelho ID e a localidade ID. E o distrito também ID. Portanto, vamos fazer isto desta forma. Merchant Center. Isto, ok, assim. E vamos ver porque é que isto tem um problema gravíssimo. Ora, vamos fazer Take Outside Borders. Vamos fazer aqui... Eu não vou fazer tabela propriamente dita, mas vou dar aqui uns quantos distritos. Por exemplo, Lisboa igual a 1, só para vocês terem uma legenda. Porto é igual a 2. Concelhos. Lisboa é igual a 1. Porto é igual a 2. E nas localidades vamos pôr Benfica é igual a 1. E Senhora da Hora é igual a 2. Ok? Portanto, imaginem que isto estavam em tabelas e tínhamos uma tabela com distritos. O ID1 era Lisboa, o ID2 era o Porto. Tínhamos uma tabela com concelhos. O ID1 era Lisboa, o 2 o Porto. Tínhamos uma tabela com localidades. Benfica era a localidade 1, Senhora da Hora era a localidade 2. E imaginem que agora tínhamos aqui uma série de mães. Esta aqui, por exemplo, a Marta Fonseca. Aqui podia ser a Ruth Jorge. Ter aqui a Sofia Carvalho. Ana Jesus. E pronto, chegam estas 4 mães. Portanto, agora as mães têm aqui Rua A, número 56, Rua B, número 5, Avenida C, número 89 e aqui Praceta J, número 38, algo deste género. E então pronto, tínhamos aqui estas 4 mães com esta informação toda. Porquê é que isto é um problema grave? Vamos dizer que a Marta Fonseca vive no distrito de Lisboa, no concelho de Lisboa, na localidade de Benfica. A Ruth já vive então no distrito do Porto,
no concelho do Porto e na localidade de Senhora da Hora. A Sofia é vizinha da Marta Fonseca, portanto, vive no distrito de Lisboa, concelho de Lisboa, localidade de Lisboa. E Ana Jesus, como devem adivinhar, é vizinha da Ruth, portanto, vive. Isto, à primeira impressão, parece estar tudo bem. Só que, imaginem que eu chego aqui e digo que isto é um 2, por algum motivo. Temos um problema. Porquê é que temos um problema? Porque a localidade 2 corresponde à Senhora da Hora, no concelho de Lisboa, no distrito de Lisboa. E isso não existe. Portanto, nós não podemos criar aqui um cenário onde não temos nenhuma precaução sobre a inserção de dados que não fazem sentido. Porque se nós pensarmos, as localidades pertencem a um concelho. Um concelho tem várias localidades. Da mesma forma que um distrito tem vários concelhos, mas um concelho só tem um distrito. Portanto, à primeira vista, aquilo que nós iríamos fazer para resolver este problema, não é? Criar estas 3 tabelas e ligá-las aqui, é uma péssima ideia, porque nós podemos estar a criar aqui um cenário onde nada me impede que eu chegue e diga que isto é um 1, porque a base de dados não vai dar um erro. Simplesmente a informação que lá vai estar vai ser pouco confiável, porque a Ruth mora no distrito do Porto, no concelho de Lisboa, na localidade da Senhora da Hora. E isso não faz sentido, porque geograficamente não é assim que isto está distribuído, não é? Porque a Senhora da Hora pertence ao concelho do Porto e o concelho do Porto pertence ao distrito do Porto. Portanto, tem que manter-se uma relação entre essas 3 entidades entre si e só depois é que podemos fazer a ligação com as mães ou outra tabela que seja necessária para o efeito. Portanto, qual é que é a solução para isto? A solução para isto passa por nós termos então as 3 tabelas, à mesma, as 3 tabelas estão, ou seja, a sua existência está mais do que justificada. Contudo, tem que haver uma relação entre os distritos e os concelhos e as localidades. E é muito simples essa ligação. Como vimos há pouco, um distrito tem N concelhos, mas um concelho tem apenas um distrito. Só pertence a um distrito. Portanto, é uma relação de 1 para N. Como vimos, relações de 1 para N resolvem-se do lado do N, colocando uma chave estrangeira para a tabela onde está o 1. Portanto, aqui em baixo tem que existir uma foreign key de distrito ID. Portanto, é isso que nós fazemos. Distrito ID será um inteiro. Portanto, a partir deste momento, nós já temos uma relação entre estas 2 entidades, dos concelhos e os distritos, e preenchemos realmente os nossos distritos, mas quando preenchermos os concelhos, vamos também indicar qual é que é o distrito a que esse concelho pertence. Da mesma forma que, imaginem, eu tenho aqui uma lista de todos os concelhos de Portugal. Eu posso filtrar esta informação por todos os concelhos que pertencem ao distrito de Faro, por exemplo. Ao passo que se eu não tiver a ligação entre as 2 entidades, eu tenho lá uma lista de concelhos como tenho aqui. Eu não sei se isto pertence a Lisboa, se isto pertence a Lisboa porque é o mesmo nome. Mas se tivéssemos aqui, por exemplo, Sintra, eu não tenho necessariamente que saber que Sintra pertence ao distrito de Lisboa, não é? Portanto, nós sabemos porque, pronto, é um conhecimento geográfico, não é? Mas não pode ser apenas dessa forma. O sistema, não é? Tem que ter a relação entre essas entidades, porque
Nós podemos saber, mas quem está a utilizar a aplicação pode não saber se a senhora Dora pertence ao distrito do Porto ou pertence a outro qualquer, não é? Tem que haver essa relação bem definida. Não se esqueçam que estes sistemas que nós criamos todos servem para nos ajudar a resolver algum problema. Portanto, não para criar mais problemas ainda, como ter que saber se a senhora Dora pertence ao Porto, ou a Lisboa, ou ao Faro, ou o que quer que seja. Portanto, alguém vai ter que se preocupar com isso, alguém vai ter que configurar isso através de registros nas tabelas, mas depois disso estar resolvido, estar bem mapeado, já ninguém tem mais que se preocupar com isso. Já está resolvido, não é? E evitamos que os dados que estão dentro da base de dados deixem de ser confiáveis. E isso, como vimos na nossa sessão anterior, é das piores coisas que pode acontecer a uma base de dados, é nós não confiarmos naquela informação. Não podemos fazer isso. Portanto, temos então os nossos concelhos e os nossos distritos. Agora vamos olhar para as localidades. Agora, as localidades também têm um distrito e também têm um concelho. Então, onde é que eu vou ligar as localidades? Eu podia dizer, então, mas os distritos, uma localidade tem um distrito e um distrito tem várias localidades. Então, vou fazer uma relação de 1 para n entre estas duas coisas. Mais devagar, porque existe exatamente a mesma relação com uma entidade que tem uma dimensão um pouco mais pequena. Okay? E nós devemos fazer as ligações sempre que se representa a mesma relação entre os distritos e as localidades que existe entre os concelhos e as localidades, é uma relação de 1 para n, nós devemos sempre ligar à entidade mais pequena possível. Que é para não termos, imaginem, aqui num Paint, nós não termos, imaginem que o vermelho são os distritos, e os distritos ocupam isto, e depois nós temos aqui o verde, que são os concelhos, e depois temos o amarelo, que são as localidades, não é? Tem uma dimensão inferior. Nós não podemos querer ligar este amarelo com este vermelho, sabendo que existe primeiro aqui uma relação com este verde. Não é? Portanto, devemos ligar sempre imediatamente a este que aqui está. Okay. Portanto, vamos ligar as localidades aos concelhos. Portanto, da mesma forma que vimos há pouco, um concelho tem N localidades, uma localidade só pertence a um concelho, relação de 1 para N, chave estrangeira do lado do N. E aqui está. Então fazemos concelho ID, será inteiro. Ligamos as duas coisas. E temos aqui a relação entre estas três entidades. E agora eu pergunto, como é que nós relacionamos estas três questões com as mães? Daquilo que vimos até agora. O que é que vocês acham? Então, nenhum palpite? Só a gente liga elas com, tipo, um negócio secundário? Tipo, você quer primary key e depois liga com uma outra? Ou não? O que eu pretendo é ter um endereço completo para as mães. Ou seja, que eu consiga saber qual é que é o distrito, o concelho, a localidade da morada de uma determinada mãe. Já vimos as ligações entre estas três entidades. E agora, como é que vamos relacionar isto com as mães? Criar uma chave composta? Uma chave composta pressupõe que exista uma... Ou seja, existe ali uma relação de N para N. E não é isso que acontece.
A mãe só tem um endereço. Portanto, não há uma relação de N para N, só há uma relação de 1 para N. O endereço tem várias mães, mas uma mãe só tem um endereço. Criar uma tabela adicional que ligue. Não passa por aí. Não precisamos de mais tabelas. Talvez se colocar uma ligação com a localidade, já que a localidade já está ligada ao concelho ou ao distrito? Exatamente. É isso mesmo. Certíssimo. Portanto, nós vamos fazer justamente isso, que é ligar a mãe com a localidade. E porquê é que nós vamos fazer isso? Deixem-me só colocar isto mais aqui para a esquerda. E porquê é que nós vamos fazer isso? Justamente pelo motivo que tu deste. Se eu souber qual é que é a localidade em que esta mãe mora, eu sei imediatamente a que concelho é que essa localidade pertence, eu sei imediatamente a que distrito é que esse concelho pertence. Não é? Ou seja, eu quando vos digo que a mãe mora na Senhora da Hora, vocês já sabem que este 2 corresponde, neste caso, aqui a localidade com o ID2, chama-se Senhora da Hora e tem um concelho ID associado, que é o concelho, neste caso, 2 do Porto, e que este concelho 2 tem um distrito ID também associado, que é o 2 também, que me diz que é do Porto. Portanto, eu sabendo esta localidade, eu sei as outras todas. Sei qual é o concelho e sei qual é o distrito. Ao passo que, se eu ligasse o concelho à mãe, eu dizia assim, ok, então mas a mãe mora no concelho de Lisboa. Ok, mas o concelho de Lisboa tem muitas localidades. Qual delas é que é? Não sei. Da mesma forma que se eu ligasse o distrito à mãe, ok, a mãe mora no distrito de Lisboa. Ok, então mas em que concelho? E desse concelho qual é que é a localidade? Também não sei. Ao passo que, lá está, como eu disse há pouco, naquele Paint, nós se ligarmos à entidade mais pequena, que é, neste caso, a das localidades, reparem que isto é tudo relações de 1 para N. Um distrito N concelhos, um concelho N localidades, uma localidade N mães. Portanto, é sempre uma relação de 1 para N. Da mesma forma que a mãe tem uma relação de 1 para N com o concelho. O concelho tem N mães, mas a mãe só tem um concelho. Da mesma forma que um distrito tem N mães na mesma, mas uma mãe só tem um distrito. Como vimos neste exemplo das localidades, nós ligamos sempre à entidade mais pequenina. E neste caso, a localidade é a entidade mais pequenina, não é? Porque o distrito é uma coisa grande, não é? Está dividida em concelhos, que são coisas mais pequenas, e a localidade é então a divisão ainda desses concelhos em partes mais pequenas. Tendo em conta que temos sempre a mesma relação, ligamos ao mais pequeno, ao mais específico, ao mais particular. Ok? Deu para entender, professor, deu para entender. Eu consigo entender a ideia como é. Ok, boa, boa. Toda a gente percebeu? Ficaram com alguma dúvida? Conseguiram perceber este raciocínio? Querem que eu repita, que eu explique aqui de outra forma? Alguém que tenha ficado assim mais perdido? Não? Ok, boa. Então, vou dar-vos este print screen e vamos utilizar esta mesma, como dizer, este mesmo mecanismo para outros cenários em que vocês podem ter essa necessidade. Por exemplo, já vimos que. E agora, uma coisa importante: sempre que num exercício eu vos pedir uma morada completa para alguma entidade, têm que criar esta estrutura. Sempre. Está bem? Não subentendam isto,
criem explicitamente estas 3 tabelas sempre que eu pedir uma morada completa. Então, são estas 3 tabelas e este endereço aqui. Mas agora vamos olhar para esta analogia, não é? este conceito, e vamos aplicar ainda a um outro cenário em que o princípio vai ser o mesmo, não é? Mas serve outro propósito que não o do endereço completo. Imaginem que nós tínhamos um stand de automóveis. E o stand de automóveis tem carros, não é? Portanto, nós iríamos ter aqui uma tabela com carros. E o que é que eu quero saber? Eu, para já, nem quero saber se é gasolina, se é gasóleo, Vamos simplificar isso. Vamos só dizer que os carros têm que ter um ID, não é? O seu ID do carro na tabela. Tem que ter uma matrícula e tem que ter marca e modelo. Portanto, eu tenho aqui carro. Eu vou colocar em plural só para carro. A tabela de carros. Vai ter o carro ID. Vamos chamar isto a chave primária, interno. Vamos ter aqui uma matrícula. E a matrícula está então em varchar de 15, por algum motivo. E eu quero guardar a marca e o modelo. Como é que nós podemos fazer isto? Nós sabemos que, ok, eu vou ter que guardar a palavra que corresponde à marca, por exemplo, for, e vou ter que gravar o modelo correspondente àquele modelo, por exemplo, Focus. Portanto, eu vou ter for, Mercedes, escrito várias vezes. Portanto, eu vou precisar de uma tabela para as marcas. Da mesma forma que eu vou precisar de uma tabela para colmatar o facto de eu ter lá Focus, ou outro A3 da Audi, ou outra coisa qualquer. Portanto, eu vou precisar de uma tabela de modelos. Portanto, eu vou ter a tabela de marcas e vamos ter aqui marca ID, será um inteiro. Vamos dizer aqui o nome da marca. É deixar de 100, se calhar 100 é muito, mas já aqui está. E agora tenho aqui a mesma coisa que modelos. E será um inteiro. E vamos ter aqui nome do modelo. Nome do modelo. Deixar de 100 também. Se nós não tivermos cuidado e fizermos aquilo que eu estava a fazer há bocado com os distritos, em que eu junto para aqui uma foreign key, em que eu punho aqui, por exemplo, marca, ID e modelo ID. Se eu fizer isto logo impulsivamente, corremos o mesmo problema que tínhamos há bocado. Que é, se eu fizer uma coisa deste género, esqueçam agora aqui os distritos, vamos pôr aqui marcas e Audi vai ser a 1 e a Mercedes vai ser a 2. Conselhos deixam de se chamar conselhos, passam-se a chamar modelos, em que aqui pode ser o A200 e neste aqui pode ser o... Até vamos fazer com outras marcas porque estas são um bocadinho mais chatas nesse aspecto, não é tão sonante. Vamos fazer com o Ford e com o Opel. E os modelos vai ser o Focus e o Corsa. Ok. E depois deste
Vamos por aqui matrícula. Só para exemplificar alguns registros. Carros. Isto não queremos. Aliás, não queremos estas duas colunas. Aqui vai ser marca ID. Modelo ID. Vamos ver onde é que vamos chegar com isto. Se eu fizer isto e puser A00, A, aqui pode ser o 1, aqui pode ser o 2 e aqui pode ser o 3, pronto, só para termos coisas diferentes. E então eu posso ter aqui a marca 1, marca 1, marca 2, marca 2, posso fazer isto desta forma. Não, perdão, 2. Portanto, vocês conseguem saber que o carro com o ID 1 tem a matrícula AA00AA, é da marca 1, portanto é um Ford, e o modelo 1 é um Focus. Tudo ótimo. O 2 é exatamente a mesma coisa, marca 1, modelo 1. O 2, o 3 já é da marca 2, já é um Opel, e o modelo ID já é um Corsa. O mesmo acontece com o de baixo. Nada me impede de eu ter um Opel Focus ou de ter um Ford Corsa, porque eu agora estou a dizer que a marca é Ford, mas o modelo é Corsa. Portanto, como não existe um Ford Corsa nem um Opel Focus, nós já estamos aqui, passa a expressão, a inventar e a perder, neste caso, a relação entre as marcas e os modelos, porque queremos apenas ter isto aqui do lado dos carros. Portanto, o correto a fazer é justamente nós eliminarmos esta ligação, em que temos apenas a ligação com o modelo, e nos modelos termos o marca ID. E esta terceira row desaparece e ligamos isto desta forma. Porque se eu souber qual é que é o modelo do vosso carro, eu vou saber qual é que é o ID da marca desse modelo e, consequentemente, sei qual é que é a marca. Se vocês chegarem ao pé de mim e disserem-me assim: olha, o meu carro é o modelo 2, ou seja, um Corsa. Eu já sei que, quando vocês disserem assim, aliás, melhor, eu pergunto-vos qual é o vosso carro. E vocês dizem, tenho um Corsa. Eu já sei que é um Opel. Porque na minha cabeça, eu já sei que o Corsa, o modelo Corsa está associado à marca Opel. Da mesma forma que vocês chegarem e disserem, vocês chegam e dizem-me assim, eu tenho um Focus, eu já sei que é um Ford. Porque na minha cabeça eu já tenho esse mapeamento feito entre as marcas e os modelos. Se vocês me disserem, então eu tenho um Corsa, eu digo, então tu tens um Fiat. Vocês vão dizer, não, então Corsa é da Opel, não é da Fiat. Portanto, já houve ali uma quebra na relação entre as marcas e os modelos. Mais uma vez, porque é que nós ligamos com os modelos e não com as marcas? Porque se vocês me disserem assim, eu tenho um Ford, vocês podem ter qual Ford? Não é? Podem ter um Ford K ou um Ford GT40. Não sei, vocês só me dizem que têm um Ford. Da mesma forma que se vocês me disserem, eu tenho um Opel, pode ser um Insignia, pode ser um Corsa, pode ser o que seja, não é? Não é demasiado específico. Da mesma forma que um carro só tem uma relação de 1 para N com a marca, não é? A marca tem N carros, mas um carro só tem uma marca, e um carro tem um modelo, mas um modelo tem N carros. Portanto, estabelece-se a mesma relação de 1 para N, mas nós vamos ligar sempre esta entidade com a mais pequena, a mais específica, a mais detalhada sobre toda aquela informação. Porque lá está, sabendo que temos se estamos na presença de um Focus, eu já sei que é um Ford. Se estivermos na presença de um Corsa, eu já sei que é um Opel. Porque existe essa relação
feita nos registros da base de dados. E eu dou esta analogia dos carros porque é uma relação que nós fazemos na nossa cabeça, mas que funciona da mesma forma. O processo é exatamente o mesmo. Ok? Portanto, e aqui temos então um outro exemplo de como nós devemos relacionar estas entidades que depois têm outras entidades relacionadas e que queremos saber qual é que é a marca do nosso carro. Portanto, passamos, obviamente, pelos modelos primeiro. Ok? Relativa aqui a este cenário dos carros e a relação entre estas três entidades. Dúvidas, questões, perceberam? Sim. Sim? Sim. Ok, boa. Sim. Sim, professor.